Ladob na área, começando com mais um tutorial Back Me. A gente está aprendendo aqui como é que é jogar Dungeons and Dragons raiz. E hoje nós vamos para o capítulo 13, galera, e 14. 13 é um apanhado de coisas que acontecem na mesa, assim, no geral. É um capítulo muito interessante. E o capítulo 13... Não, 14 é o dos monstros, que também é fascinante. Eu vou entrar aqui em tudo quanto é criatura, como é que elas funcionam, ensinar vocês como é que lidar com isso na mesa. E se tudo der certo, a gente ainda vai dar uma tocadinha assim nas questões dos imortais. Então bora começar com isso aqui, vamos lá, é nóis. Capítulo 13 é um capítulo onde eles colocaram meio que tudo quanto é procedimentos, regrinhas assim, que era meio aquela coisa meio bagunçada, difícil de dizer aonde. E vamos juntá-las num lugar só. Então eles criaram esse capítulo. O fera desse capítulo, quando vocês forem, né, você mesmo ler ali o Beck, é que ele é um apanhado de muitas dicas sobre mestragem também. Curiosamente, várias delas não batem com algumas coisas que a galera está acostumada a ouvir sobre esses RPGs mais raiz, mais antigos. Mas eu vou chegar lá, vamos lá, uma de coisa de cada vez. Curiosamente, eles fizeram a parada meio em ordem alfabética. Assim, você começa com a área do A, né? Ability checks, habilidade, mudança de alinhamento, efeitos de antimágicos, né? Aí você vai indo, C, né? Como é que funciona a magia encantar, né? Que é Charm Pass, escalar, criar personagem. Vai indo em ordem alfabética. Os caras foram pensando quais são os temas que a gente não sabe onde botar. Foram botando aqui. Então, a primeira coisa que eles comentam é quando fazer cheque de habilidade. Como é que funciona a ideia de cheque de habilidade. Por que isso? Porque, na verdade, assim, isso foi uma coisa que durante muito tempo nunca foi codificada no Dungeons and Dragons, galera. Quando nasceu os RPGs, os caras criaram a ideia de que você ia rolar 3 dados para saber os seus atributos, né? Então você ia rolar aqui, pá, rolei, pronto, sei lá, 14. Então eu teria 14, por exemplo, de inteligência. E o que é que isso realmente significava mecanicamente? Ou seja, regras. Eu ia ter que rolar de novo esses dados, eu não ia... Os caras nunca explicaram isso direito. No livro da Zero E de Dungeons and Dragons não tem explicação nenhuma de como é que você lidar com esses números. Eles ficam colocados lá como se fosse assim meio que uma guia para o árbitro, né, que era o nome que se chamava os mestres antigamente, para o árbitro decidir se o seu personagem conseguiu ou não conseguiu algo, mas não tinha nenhuma mecânica, ou seja, rolagem relacionada a isso escrita no livro, ok? Mais pra frente, baseado no que a galera fala, a gente sabe que de vez em quando eles rolavam 3 dados de 6 contra o atributo, ou seja, vamos dizer que no meu caso eu tenho a inteligência 14, eu ia rolar aqui, saiu 11, beleza, então eu consegui, foi abaixo da minha inteligência, certo? Ela é 14, eu consegui 11, foi pra baixo, tá massa, então deu certo. Agora se eu rolasse e saísse aqui, vamos dizer que, bum, vou botar um 6 aqui, pô, saiu 16, aí foi acima da minha inteligência, ou seja, não deu certo. E é interessante isso porque jogar 3 de 6 em vez de jogar um de 20 é bem diferente, ok? Quando você rola um de 20, a chance de sair um número baixo ou um número alto, ela é igual. A chance de sair um 20 é a mesma chance de sair um 1. Agora, quando você rola 3 dados de 6 lados, a chance de saírem números no meio, assim, desse total, ou seja, números entre 9 a 12, é muito maior, mas tipo assim, muito, muito, muito maior do que a chance de sair um 3 ou um 18. Então isso quer dizer que quando a gente bota a galera pra rolar 3 de 6, a gente tá meio que garantindo que se você tem um atributo médio, por exemplo, em torno de um 12, por aí, ou talvez um 13 ou 11, tem uma chance maior de você conseguir que dê certa coisa do que alguém rolando no de 20, sacou? Porque tem mais chance de sair número no meio. Então, lá pra frente, quando, né, a galera do RPG ficou mais, né, melhor nessa coisa de design, mais sofisticada, hoje em dia a gente sabe que vale a pena como mestre você escolher se você vai querer usar 3 de 6 para um cheque de habilidade ou um de 20. Originalmente seria só o de 20, mas na verdade vale a pena como mestre pensar se você quer usar 3 de 6. Qual é a minha dica? O jogador vai fazer alguma coisa que é muito normal pro personagem dele, é algo que no dia a dia do personagem, vamos dizer que o personagem é um carpinteiro, você bota ele para fazer uma mesa. Então, uma coisa que você tem a dizer é que conseguiu, ele não é carpinteiro, beleza, ele fez a mesa, levou uma semana. Mas bora ver a qualidade dessa mesa, o quão bom foi ele fazer essa mesa. Em geral, você não vai botar ele pra rolar um de 20, você vai botar ele pra rolar 3 de 6, porque é uma coisa cotidiana do personagem. Então a chance dele fazer uma mesa normal, ordinária, é a maior chance.
Se ele rolar um, que seria tipo o críticozão maravilhoso, no caso de rolar 3 de 6, né? Que pra baixo que é melhor. Aí você fala, cara, tua mesa, tu percebe, dessa vez tu tava inspirado, bicho. Você não só fez a mesa, como tu foi tu colocou lá uma madeira de um jeito que não quebra nunca mais. A mesa não aguenta os caras de wrestling pulando em cima ali do VVF. Agora, quando você usa uma situação assim, por exemplo, no estresse ou rápida, você pode usar o de 20, porque aí fica uma coisa muito mais maluca, pode acontecer um milagre, mas pode acontecer um desastre também. Então, como mestre, vale a pena você ter essas duas lógicas na hora de fazer teste de habilidade. Uma outra coisa que veio na sequência foi a questão das idades dos personagens, porque como eles assumem que os personagens vão envelhecendo, eles deram meio que uma guia, qual é a idade máxima que o personagem morre, né? Muitas vezes devido a ataque mágico, a gente vai ver isso nos monstros ali depois, porque no Beckme tem um tipo de dano que não é comum nos outros RPGs hoje em dia, que era especialmente de fantasma, esses monstros assim mortos-vivos, que era deles envelhecerem teu personagem. Então teu personagem estava lá feliz da vida, adolescentezão, 15 anos, aparece um fantasma, dá 2 porradas, buf! O cara tá com, meu irmão, virou um velhaco de 60, entendeu? Então isso é possível mesmo no Beckme, por isso eles botam as idades máximas das raças aqui com uma variação. Essa regra é usada quase que só para isso, porque no geral a gente sabe que as raças não humanas vivem mais tempo, então isso não tem um efeito assim tão grande no mundo do jogo em geral. Aí já vamos para a próxima. Aí eles pegaram a parte de mudança de alinhamento. Por quê? Porque vamos relembrar que os alinhamentos representam no Beckme a lógica do Michael Moorcock, ou seja, são meio que a sua escolha de qual é o seu papel no universo. Você em prol da ordem ou você em prol do caos? Você em prol da mudança, da criatividade? Ou você em prol da cooperação, da estabilidade? E você vai fazer isso de uma maneira de boa, no caso da criatividade, né? Sendo um pintor, um cara assim espontâneo. Ou você vai ser um filho da mãe louco, que vai sair trazendo bagunça e destruição pelo mundo. Ou no caso da ordem também tem as duas versões. Tu vai ser lá o paladinozão bacana, querendo ajudar a galera a cooperar e tal. Ou você vai ser o tirano, que vai botar a ordem na força, entendeu? Sacou? Tem esses dois lados. Ou você vai ser o cara do campeão eterno, que é a galera do equilíbrio. De qualquer forma, a ideia de que seu personagem começa a, sei lá, perder a fé no alinhamento dele, ou mudar para um outro alinhamento, isso em geral é um drama psicológico espiritual muito grande. E quando o personagem passa por isso, durante um período que o mestre decide, aqui é curioso isso, porque no AD&D tem regra bem clara para isso, mas no D&D não, é meio que espontâneo o esquema. Ele só comenta que enquanto o personagem estiver nesse período assim, ele é como se estivesse perdendo um level de experiência, porque ele tá redescobrindo como ele pensa, como ele é e tal. Então é um momento de dor, um momento muito difícil, até que ele mude para esse novo alinhamento. Então vira uma coisa que poderia ser até parte da história do seu personagem fazer isso aqui, tá bom, galera? Então é isso aí. A próxima parte das regras malucas aqui é a parte de antimagia, porque é muito comum ter efeitos antimágicos no Beckme. Tem seja por causa dos imortais, seja por causa de algumas criaturas, monstros que têm resistência à magia, ou seja porque regiões são anti-magia. A criatura mais famosa anti-magia é o observador, né? Aquele lá que a gente já conhece, a bolona com os olhos gigante, tal, e aquele olho maior de todos é o que faz o raio anti-magia. E, em geral, aonde ela pega, tudo quanto é efeito mágico, some, desaparece, não funciona. E no caso do Beckme, o massa é que não é assim que a antimagia só simplesmente existe. Ela é ligada à lore do mundo de Mystara, de como é que funciona o equilíbrio entre as esferas e tal. É muito doido isso. Isso é o que eles comentam aqui, tipo, da onde surgiu a antimagia, sacou? Aí eles comentam aqui, posso até ler para vocês. A antimagia resulta da diferença entre as formas de vida nativas de um plano de existência tendo um contato com outros planos de existência. Então, quando, por exemplo, uma forma que, né, no caso do observador e outros monstros, às vezes se assume que eles vieram de um plano mais puro, onde é só terra. Então, quando eles estão no nosso plano, subitamente eles têm menos contato com a essência desse plano, dessa dimensão. E aí, com isso, ou eles criam efeitos anti-magia, ou eles são resistentes à magia, etc. Sacou? Essa que é a parada que tá por trás ali. E o curioso é que quando você vai fazer os efeitos anti-magia, tem diferentes níveis de antimagia. Tem antimagias que impedem que magia surja, mas eles não desligam a magia já existente. Enquanto que tem efeitos antimágicos que anulam até as magias existentes no local.
Então, isso aí como mestre, você meio que tem que decidir o quão forte é o efeito anti-magia que você tá colocando para esse monstro específico. Ele é tão tora que ele desliga até magia que já existe, ou ele só desliga magia que surge a partir daquele momento no lugar onde ele tá, sacou? Beleza, então isso aqui são os detalhes que eles estão explicando, como é que funciona o efeito das magias, etc e tal. Quanto tempo dura, aí eles dão vários exemplos de o que isso significa para os personagens, né? E aqui tem um desenhozão massa mostrando, né, um observador, o mago tentando fazer alguma magia aqui, elas desaparecendo, porque justamente anti-magia, sacou? Uma coisa muito fera é que quando ele termina de explicar essa coisa de anti-magia e tal, eles vão para uma outra questão de procedimentos do mestre, que é demais, que é brigas e reclamações. Olha que emoção isso. Tu tem um parágrafo, vários aqui, explicando como lidar com o jogador enchendo o saco, reclamando, brigando e tal. Cara, eles comentam quais são os motivos mais comuns de a galera reclamar. Ou porque você lidou com uma regra de uma maneira que eles não acharam justa, ou porque eles não gostam de alguma regra, ou porque eles acharam que você tá fazendo alguma coisa, saca? Eles vão comentando como é que lidar com isso. E o fera é que eles vão falando, que aquelas coisas que a gente já ouve muita dica de mestre, né? Não resolva esses problemas na hora, resolva depois da mesa. Em geral, decida por uma maneira de ação e vai. Não faça mudança retroativa, a não ser que seja estupidamente fundamental, mas seja consistente nas suas decisões, né? Isso vale pra galera do direito, né? Você não pode criar situações que depois você vai e faz uma outra lei para elas, sacou? Eu achei bem bacana como é que eles pegam um espaço só para isso, entendeu? Uma coisa que eles comentam também é que você tenha mais compaixão não só com os seus jogadores, mas contigo também. Porque errar é humano, tu vai errar. Tu vai de vez em quando fazer uma regra, depois quando você lê era um pouco diferente. Não tem problema, aceite isso, bola pra frente, aqui a gente tá aqui pra aprender. E eles botam isso aqui também, sacou? Olha que fera, é um livro que viu uma coisa que acontece na mesa o tempo todo. Olha como lidar com isso. Gente, umas outras coisas que vão ter nesse pedaço aqui da explicação são coisas bem detalhadas. Eles vão entrar, por exemplo, numa das magias mais problemáticas, que é a magia encantar pessoas. O que é que significa encantar pessoas? Quanto tempo a pessoa fica encantada? O que é que significa a pessoa estar encantada? Isso varia muito de edição para edição do Dungeons and Dragons. Teve um cara que escreveu um artigo gigante só sobre isso lá no Grognard. E o resumo da ópera é que, originalmente, a magia encantar pessoas era quase como o que a gente hoje em dia chama de dominação, que era tu manda, os caras fazem. Então era comum o feiticeiro do jogo dar um encantar num ogro, um orc, e pronto, ele tinha ali o pequeno exército de ogros e orcs dele, todo mundo encantado, faz o que ele quer. No Beckme isso mudou já para ser essa coisa da amizade. Ou seja, quando você encantou alguém, essa pessoa te olha como se você fosse um grande amigo, alguém que é confiável e tal. Então a pessoa continua tendo ódio, raiva e tal dos outros em volta de você, mas era como você encontrar um amigo seu que tá cheio de uma galera que tu não gosta. Tu não vai sair dando bolacha nos outros. O teu amigo vai falar, não, ó, tão comigo. Aí você, cara, tu anda com esses palhaços aí, mas beleza, então vamos lá. Sacou? É esse esquema. Então, a magia encantar pessoas em Beckme, ela é, de certa maneira, mais fraca que nas versões lá original do D&D. Mas ela ainda assim é uma magia poderosa, porque o cara que tá encantado, ele vai agir ele vai acreditar nas suas palavras na melhor intenção possível e vai tentar fazer aquilo que você fala, então eles vão te proteger de perigo, etc. É uma magia estupidamente útil, mas não é dominação, isso é importante. Aí depois eles dão mais dicas aqui sobre como é que funciona a parte de escalar, explicando que escalar não é só para os ladrões, todo mundo pode tentar escalar, para as outras pessoas é um pouco mais difícil. E que são muitos detalhezinhos, né? Pra mim o importante, o fera desse capítulo é ver com vocês a parte que tem a ver com as dicas de como lidar com coisas. Por exemplo, eles comentam, por exemplo, pistas. Como se dá pistas para os jogadores. E eles falam aquilo que eu disse pra vocês em alguns outros vídeos que o pessoal me acompanha, sabe? Que é, dê mais pistas em vez de menos. Porque a gente, quando tá mestrando, em geral, a gente tá vendo toda a figura na nossa cabeça e a gente não percebe que para as outras pessoas não é tão óbvio. Então é melhor dar uma pista a mais do que a menos. Especialmente para jogador iniciante, é legal você fazer o que a gente chama de telegrafar, né? Que é meio que marcar ali, dar um sinal de que tem alguma coisa que não está legal e deixar os jogadores pensarem o que pode ser. Então o cara tá chegando na porta e você fala, cara, essa porta aí vocês percebem que ela tá limpa demais.
parece que o pessoal passou um óleo nela, tem alguma coisa brilhando ali na fechadura, e você, será que tem um veneno? Será que... Entendeu? Você meio que avisa o perigo, e aí o jogador vai explorar aquele perigo, e nessa interação é que vai aparecer o que é que tem ali ou não. E isso é uma parte gigante de mestrar nesse estilo de RPG das antigas. A gente quer que as pistas sejam uma forma dos jogadores evitarem os perigos que levam a jogar, né, as rolagens de salvaguarda, que é de morrer ou não. Então, por isso que tanta coisa é fatal no back, porque a ideia é de que se você tá rolando é porque você vacilou e não explorou o suficiente, sacou? Bora lá, continuando. Aí depois eles comentam sobre como é que é criar personagem, e eles comentam, aqui é uma parte interessante também, porque aqui é onde eles falam que, em geral, a gente quer que os jogadores se divirtam com os personagens. Isso significa que um personagem que tem tudo muito baixo, obviamente é mais difícil de interpretar com aquela mesma alegria do que um personagem que é mais equilibrado, né, que tem seus pontos positivos e negativos. Então eles dão meio que uma dica assim de você, deixa o cara melhorar um dado ou rerolar se ele sair com muito atributo abaixo de 9, etc. Então, são esse tipo de dicas. Como vocês podem ver, esse é um capítulo cheio dessas dicas de mestre, né? Daria para fazer uma sessão de vídeos curtos, de shorts, só contando pistinha por pistinha dessa aqui, né? Beleza, vamos lá. Uma coisa que não tem nada a ver com dica, e sim com lore de Mystara, é esse pedaço que vem aqui nesse capítulo, que são as chamadas relíquias demi-humanas. E galera, isso aqui é muito fera, é tipo muito show. As relíquias demi-humanas são um pedaço do Dungeons & Dragons que foi perdido nas edições modernas, entendeu? Eu acho que até a quinta edição tentou trazer de novo um pouquinho, na forma de alguns itens mágicos que relembram essas relíquias, mas elas foram meio esquecidas. Antigamente era assim, que cada um dos demi-humanos, né, os anões, elfos e hobbits, eles tinham um item só deles. No caso dos anões, eram a tal da Forja do Poder, né, a relíquia elfa. Os elfos tinham as Árvores da Vida e os halflings tinham a Chama Negra. E cada um deles permite não só altos poderes místicos que estão aqui, né, de cura e tal, são uma forma, tipo assim, semi-cleric assim, os guardiões das relíquias, em geral, eles são meio que os sacerdotes dessas raças. E quando eles usam os poderes da relíquia, eles podem curar as pessoas de muitas mazelas, que eles, né, seja ferimentos, cegueiras e tal, lá do povo deles. Então meio que é a versão a versão dos não humanos de clérigo. Só que a galera quando você tem a relíquia, você tem que proteger ela e você pode usar ela. E aí é aqui que está descrito em detalhe, né, como é que é fazer a relíquia e tal, para criar itens mágicos poderosíssimos e únicos, que são das relíquias. Por exemplo, no caso dos anões, eles fazem uma parada que é tipo um barco de pedra, que consegue atravessar as rochas como se fosse água. No caso dos hobbits, eles conseguem fazer com essa chama negra que absorve qualquer temperatura. E tal. Por aí vai, é muito louco. Eles estão descrevendo aqui bem em detalhe cada uma delas. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui, quando eu for falar dessas culturas, porque é muito legal isso aqui. E tá detalhado nesse pedaço. Aí, continuando, como vocês estão vendo, é um capítulo que é uma zona, né? Vem a parte de porta, como é que é abrir porta, achar porta secreta. Eles explicam aquela coisa basicona, né? Que vocês estão sabendo. No geral, quando os jogadores vão procurar uma porta secreta, se eles não acharam só no tato ali, só na descrição pro mestre como eles vão procurar, o mestre pode dar uma chance de 1 em 6 dos pessoal não percebeu, do jogador perceber. E no caso da galera que é elfa, a chance é 1 ou 2 de achar uma passagem secreta, só de entrar no quarto assim, dar uma olhada, e a vista aguçada deles percebe isso. Eles comentam sobre que, como mestre, você pode criar equipamento à vontade. Isso aqui é meio desnecessário de falar. E eles colocam outras regras que são bem fundamentais na exploração do dungeon, que é de escutar, que também é 1 ou 2, que é a chance do jogador perceber algum barulho no labirinto durante a exploração, né, quando vai prestar atenção. Nos casos dos ladrões, eles podem fazer o check deles de hear noise, né, escutar coisa, que é melhor do que isso aqui, né, começa igual e depois fica melhor. E aqui tem uns detalhezinhos sobre como funciona a magia velocidade, porque ela é uma magia também tão esquisita que, em vez de botar os detalhes dela na parte da magia, eles botaram aqui também. Isso aqui é uma parada que meio, do ponto de vista de design, de livro, não foi muito bem feita. Deviam ter colocado isso aqui já lá. Sacou? Beleza. Aí depois eles entram nos detalhes de como é que é escolher as magias dos feiticeiros, né? Que eles botam meio que como uma regra opcional,
que é que acontece quando o jogador passa de level, se o jogador mesmo escolhe ou se rola randomicamente. Eles botam que isso é uma opção que você como mestre pode deixar para os seus jogadores. E depois eles entram em detalhes sobre como é que é fazer mapas, usar múltiplos personagens. São várias regrinhas e dicas úteis para o mestre no dia a dia que vocês pegam com meus vídeos de shorts. Uma dica que eu acho fera que eles escreveram aqui bem claramente, assim, tem uma área só para ela, essa aqui, Overusing Dice, que é o quê? A tendência de mestres novos de botar a galera para rolar dado, rolar dado e os jogadores de pedirem rolagem para qualquer coisa. E aqui eles falam aquilo que eu já falei para vocês muitas vezes na maneira como não tire o jogo dos jogadores. Jogar RPG significa interagir, explorar um mundo de fantasia. Você não quer tirar essa exploração da mesa e transformar ela na droga de uma rolagem. Então, se a galera acha um baú, tu quer que eles olhem o baú, falem o que vão fazer, abre, pega, e não que só rola ali, pronto, pum, sacou? Ah, mas você pode me falar, pô, Maladob, cada vez que eles acham uma porta, ficar futricando a porta é um pé no saco também. Concordo contigo, então você tem que saber qual é o momento onde vale a pena isso ou não. Mas se você acha que não vale a pena eles ficarem futricando a porta, você não vai botar eles pra rolar se você sabe que a porta não tem nada. Tu deixa quieto, você fala, cara, vocês olham pra porta, essa aqui parece segura, pronto, bum, entendeu? Você tira as coisas que não são importantes, foca no que é importante. Ah, mas se eu faço isso, eles vão sempre saber que a hora que eu falo que é pra parar pra olhar a porta é porque a porta tem algo. É verdade também. Mas isso aí você vai saber dosar. Com o tempo, você vai colocar. Por exemplo, vamos dizer, no começo do labirinto, quando eles não conhecem o labirinto ainda, talvez eles tenham que explorar uma, duas portas antes deles sacarem como é que os moradores desse labirinto montam essas portas. E depois de um tempo você vai falar, beleza, vocês já viram onde eles botam as armadilhas, vocês reconhecem facilmente portas que aparentemente que são seguras. Enquanto que as portas que pode ser que tenha algo, pode ser que não, né, que deixa vocês inseguros, porque vocês olham para a porta, tá faltando algo, danificada, velha, você avisa elas. Então você consegue controlar o nível de interação que você vai querer para essas coisas, mas você não vai tirar toda a interação e transformar tudo só em rolagem, galera, porque senão qual é a graça também, né? Beleza. Nisso eles comentam que é muito importante, que às vezes... Ah, isso aqui é legal, Reality Shift. Isso aqui também é legal. Essa dica aqui é uma dica, assim, especial para RPG, que é a dica que significa nós, como jogadores e mestres, decidimos que não rola algo e vamos mudar. Então, a gente vai mudar meio que a realidade disso. Então, um exemplo disso é quando, sei lá, vamos dizer que vocês, seus jogadores, decidem que cara, aquela dica do Ladob de dobrar o dano pra tudo na quinta edição é maravilhosa. Bora usar, bora. Então isso é meio que uma mudança de realidade. Vocês estão decidindo uma regra bem radical, que tem mudança no jogo bem forte, e todo mundo tá de acordo que a partir de agora é assim. Não interessa se essa regra teria tido efeitos nas sessões anteriores de alguma maneira. A partir de agora é assim, nós estamos de acordo, fechou. Então essas mudanças completas de realidade, elas podem ser feitas, mas tem que ser acordado entre todo mundo. Ah, a gente quer fazer um time jump, né, fazer um pulo ali, e os nossos personagens agora são 5 levels mais altos. A gente não quer jogar do level 5 até o 10, a gente quer jogar no level 10 agora. Pode, galera. Se o mestre e os jogadores estão afim, pode. Beleza. Passaram-se 20 anos, vocês passaram por várias aventuras mundanas e agora vocês são heróis, level 10. E agora começa a campanha séria. Pode ser? Pode. Isso aqui é o massa no RPG, galera. Pode tudo. Se a mesa tá de acordo, pode, sacou? É só conversar, gente. Não precisa se apegar a limitações que não existem, sacou? Isso é muito importante. E tá aqui, ó, Reality Shift. Então, aí eles dão as dicas de como manter a tabelinha de tempo. Eu mesmo, aliás, usava isso aqui, ó. Eu tinha sempre um papelzinho comigo, mas do tamanho grande o suficiente para usar minhas bolinhas do War aqui, né? Porque aí eu ficava marcando assim o tempo, né? À medida que a galera ia explorando as coisas. Isso aqui é muito bacana quando você usa muita exploração, é uma ideia boa. E eles comentam como é que funciona a tal da Record Sheet, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é isso aqui, né? No final do Rules, tem uma ficha que eu sempre uso, que é essa aqui, né? Tem a ficha do jogador, a ficha de magia, mas tem a ficha do mestre, que é a ficha da aventura, onde você tem o nome da campanha, a data, os personagens e seus seguidores, e aqui, em geral, a minha dica vai ser, você vai botar os monstros da próxima aventura, ou das próximas aventuras, que você espera estar usando muito.
a informação básica deles, AC, HP, chance de acertar, ataque, dano, sabe? Se escreve aqui assim pra você ter rapidinho, não ter que ficar olhando no livro, entendeu? Tesouros encontrados, eventos da aventura. Então, uma ficha do mestre, pro mestre meio que ter uma... Muita gente me pergunta, como você organiza a campanha lá? Pô, tu fotocópia essa parada aqui, imprime os 15 dele, cada sessão tu tem um, ou você tem um que dura talvez 5 sessões, em geral fica assim no meu, eu posso mostrar um depois pra vocês, fica sessão número 1, 2, 3, eu vou anotando aqui assim, e passando as datas, e vai ficando cheio, aí depois eu pego um papel novo. Mas essa é uma dica muito fera. Eles comentam onde... E agora vem umas dicas que elas são um pouco não tão assim, a galera OSR fica meio de, oh meu Deus, não é assim, porque eles comentam que você tem que tomar cuidado aonde você vai botar os encontros, como você vai fazer, que tipo de monstro você vai botar. Se você estiver usando encontro randômico, cadê? Outro pedaço aqui. Que você tem que colocar eles de uma maneira que faça sentido no labirinto e que, em geral, vale a pena eles terem assim, um nível de desafio que seja um desafio que bata com os jogadores se for randômico, entendeu? Porque... A galera vai falar, pô, mas não, o fair é quando não tem equilíbrio, justamente o pessoal saber que tem que fugir ou não. É verdade? É verdade. Mas não muda o fato de que você, como mestre, tem que ver como você vai lidar com isso. Se você coloca que a galera encontrou randomicamente uma Purple Worm, né, aquelas minhoconas lá roxa, poderosíssimas, mas tu fala que surpreendeu, atacou, matou um jogador, caraca, bicho, a não ser que vocês jogaram pra ser assim meio random, né, gonzo, parado, isso não é muito divertido na mesa. O jogador que morreu nessa surpresa assim, sem chance nenhuma, ele não tá, que legal, cara, vou voltar pra jogar aqui. E não funciona isso, então tem que ter bom senso. Vai botar o Purple Worm? Bota, pô, é massa. Bota um monstro que eles não têm chance. Mas você bota, cara, tá fazendo um barulhão. Sai a minhocona, vocês estão surpresos, ela ainda tá percebendo onde vocês estão. Aí, de repente, ela come um Goblin que tava atacando a galera, sacou? Você transforma aquilo numa cena massa. E aí, claro, se os jogadores são topeiros e falam, vamos enfrentar! Beleza, mata mesmo. Agora, se eles falam, não, percebe, meu irmão, é óbvio que essa minhoca vai comer a gente, matar a gente em dois. Vamos fugir. Aí faz a cena de fuga, etc. Então, você, como mestre... pode botar coisas que não são equilibradas em termos de encontro, mas o desafio tem que ser equilibrado do ponto de vista da mesa. Os jogadores têm que ter uma chance de reagir aos desafios que você bota. Não tem graça desafios que não têm reação, a não ser que foi combinado com os jogadores que vai ter chance dessas coisas acontecer. Mas, por fim, eles dão umas dicas sobre quando é a hora de aposentar personagens, ou seja, de você dizer... Chega, eu não quero mais, cansei desse personagem, não acho mais muita graça nele, vou parar. Então deixa a galera parar. E aí de repente trocar para um personagem num level semelhante, um a menos, é uma opção que dá para fazer também. Eu já tive jogador meu fazendo isso. No caso do Beck, em geral, não precisa trocar de personagem com personagens novos, porque muitas vezes a galera tem seguidores, ou outros personagens que eles controlam também, que eles até curtem e querem jogar com esses personagens, aí você bota eles para controlar. Ou se precisar mesmo, tu faz outro. Aí depois tem aqui alguma explicação sobre aquelas condições clássicas, né? O personagem tá cego, surdo, invisível, paralisado, como é que funciona. Uma coisa que eles esclarecem aqui, que é muito boa, é que eles falam quanto tempo a galera fica paralisada se não estiver escrito na parte do monstro. Porque tem vários monstros que tá só escrito, especialmente o Ghoul, né? E o Charon Crawler, né? Aquela parada aqui com as garras e o monstrão, né, o carniçal, eles não contam quanto tempo a galera fica paralisada. Tem edições que dizem e tem outras que não dizem. E no BX originalmente não dizia. Aí aqui eles falam, se não tá dizendo quanto, é 2 de 4 turnos, que seria equivalente a batalha toda, no caso de quando você usa turno pra valer mesmo. Se você tiver meio com a lógica do OD&D, são 2 de 4 rodadas. A coisa então fica um pouco, né, tem gente que gosta de fazer assim. Então é isso aí, isso aqui são os detalhes para as condições dos personagens, né? A galera cega, menos 4 no ataque, a galera surda, tem dificuldade às vezes em fazer magia, porque não consegue falar, né? No AD&D, inclusive, tem uma chance de falhar nisso. Então são esses detalhezinhos que rola, né? O mais importante aqui é o tontura, que quando o personagem está tonto, ele não só tem penal no AC e no ataque, como ele perde iniciativa. Isso realmente dói bastante. Por fim, eles têm a situação da galera tá sem comida e nem água, e o que acontece com o personagem que tá nesse sofrimento aqui, né? Vai perdendo HP por dia, movimentação diminuída, etc. E quanto tempo eles precisam... E depois que o HP deles começa a chegar num nível muito baixo, o que é que isso significa pro personagem se ele não puder se recuperar? E mesmo quando ele come e bebe, o quanto ele tem que descansar para estar 100% bom de novo.
E aí vem mais uma dica show para meio que fechar esse capítulo, que é a parte sobre as habilidades de ladrão, que é de novo repetindo a dica que eu falei, não roube o jogo dos jogadores. As habilidades de ladrão são meio que um momento para fazer assim na hora que precisa. É meio que o bônus do personagem ladrão é que ele consegue no desespero ainda assim ver alguma coisa. Enquanto que no geral você vai interagir primeiro e você como mestre, você acha que o jogador mandou bem, você já deixa ele passar mesmo. A rolagem é só nos momentos de necessidade. Massa. Capítulo 13, cara. Mas agora começa a parte quente, que são os monstros. Bora lá. Chegou a hora de botar desafio para esses jogadores, galera. Agora a gente vai ver os monstros de Dungeons & Dragons, começando por um dragãozão aqui. Não vai ser dragão ainda não. Primeiro a gente vai entender de qual é dos monstros, né? No caso do Beckme, eles têm esse estilozinho aqui, que é bem bacana, porque ele é sempre igual, é muito simples e é muito útil. Por que eu falo útil? Porque, por exemplo, quando a gente vê alguns outros jogos de RPG, eles se focam só nessa coisa da porrada dos monstros, né? No caso do Beckme, eles não fazem isso. Eles têm esse modelo aqui, ele é muito fácil de fazer numa versão abreviada, como esse exemplo aqui. Como ele ajuda a gente não só a saber como o monstro bate, mas também a saber coisas assim que tem a ver com a natureza do monstro. E o que eu quero dizer com isso? Lá vamos começar por um monstro assim bem Mistar, que só tem Mistar, que é o tal do Acteon, que é esse cara aqui, né, que é tipo um alce, mas na verdade isso aqui é meio que um protetor da natureza, druídico e tal. Então o Acteon é como se fosse um centauro alce, e aí você vai ter as informações dele. Começa pelo AC, Armor Class, né, que é a defesa do monstro. Depois vem o Hit Dice, que é o número de dados de 8 que ele vai ter de pontos de vida. Pra galera que perdeu as minhas instruções sobre como é que nasceu essa coisa de Hit Die. Esse nome Hit Die, dado de acerto, não é à toa, galera. É porque originalmente esses dados representavam não só o HP do monstro, como também a capacidade de ataque do bicho. Eram as duas coisas ao mesmo tempo. E hoje em dia ela representa isso também, mas de uma maneira bem modificada do original. Hoje em dia funciona assim. O Acteon tem 11 HD, 11 Hit Dice, né? Dados de... Então isso significa que eu vou pegar um dado de 8 lados e rolar 11 vezes. Ou no caso aqui pegar 2, né? Fazer mais rápido. Então eu vou pegar e rolar 8 mais 4, 12. 12 com 6, 18. 18 com 9, 27. 27 com 9, 36. E aí um último dado, 36 com 5, 41. Então esse cara aqui teria, né, um que apareceu, teria 41 HP. Então seriam os pontos de vida dele, 41 a C3. Então são 11. Ao mesmo tempo, esse 11 aqui define a chance desse monstro acertar as pessoas. Então quando a gente vai na tabela de combate aqui, a gente olha aqui, ó, HD da criatura, 11, 9 até 11. 11 plus, se ele tivesse aqui um mais do lado aqui, vou explicar isso depois. Mas ele só tem 11, então 11. Então significa que se ele tá enfrentando alguém de AC 0, o cara tá de plate armor, com armadura poderosíssima, ele acerta com 10 para cima. Se for um oponente com uma armadura normal, por exemplo, de AC 5, ele acerta com 5 para cima. Mas lá, Dob, eu tenho que ficar olhando essa tabela xarope. Não precisa ficar olhando a tabela. Você pode, mas não precisa. Em geral, basta olhar isso aqui e calcular o que a gente chama de taco. O que é o taco? Inclusive no meu Rules impresso, que eu tenho um desse aqui impresso também, que é para poder mestrar no dia a dia, eu escrevo aqui embaixo o taco até. O taco é uma forma de calcular to hit armor class 0, para acertar C0. Quase sempre é 21 menos o que está aqui. Então se o hit dice desse cara é 11, isso quer dizer que o taco dele é 10. Então se eu estiver enfrentando um oponente de AC 0, eu acerto com 10 para cima. Pô, rolei aqui, saiu 10, acertei. Se for um oponente mais fácil que isso, fica mais fácil para mim também. Então se é um cara de AC 5, meu taco é 10, 10 menos 5, 5. Então eu preciso de 5 para cima. Rolei 11, acertei também. Então esse cara aqui acerta tranquilamente. No caso dele, o movimento dele vem na sequência aqui depois. Ó. Movimento 150, 50. O que é isso aqui? Esse aqui é o movimento fora de combate, movimento em combate. Lembrando que no Beckme, como eu expliquei no outro tutorial, todo mundo anda fora de combate 1/3 do que eles andam em combate. Eles escrevem aqui, mas na verdade a gente sempre sabe que é 1/3. Então nem precisava. E depois vem a quantidade de ataques. No caso dele, ele dá 2 ataques com a lança e 1 ataque com esse negócio aqui. Ou, né, ele não ataca nada disso e dá um Breath Weapon, que seria uma baforada.
Então o dano desse bicho é monstruoso, ele dá muito, muito dano. Ele dá por porrada com a lança 1 de 6+6 e quando ele ataca aqui com os chifres dá 2 de 8. Então o bicho é sinistro, né? Aí outra coisa curiosa no Beckman é que na sequência vem a quantidade de monstros encontrados, que tem sempre 2 números. No caso aqui é 0 ou 1. 0 é dentro de labirinto, isso aqui é fora de labirinto, ou seja, a chance de encontrar um monstro internamente, né, no The Dark, tá, ou fora. Fora é sempre maior. No caso desse bicho aqui, eles não existem em dungeon, é 0. Nunca tem um bicho desse dentro de um labirinto, num dungeon. Eles são criaturas da natureza que estão sempre sozinhas. Você nunca acha mais do que um. E como ele é uma criatura meio mágica, o save as qual é a tabela que ele usa de salvaguarda. Ele usa a tabela do clérigo level 11. Moral, como eu já expliquei no outro tutorial, é a coragem dele, que é muito, muito alta, é 10, ele é quase suicida. Tesouro, qual a tabela de tesouro que a gente vai rolar, que eu vou explicar num outro tutorial, que no caso dele é o B. Inteligência média do monstro é 12, alinhamento neutro, que ele é do balanço, né, das forças do equilíbrio, e quanto XP ele vale, 2.700. Esse XP já está calculado, inclusive as estrelinhas, para a galera que viu o tutorial anterior sobre experiências. Aqui já é calculado tudo, ok? As estrelinhas representam quantos poderes especiais esse bicho tem. No caso dele aqui com 2 estrelas, quer dizer que ele tem muitos poderes. Ele tem essa baforada, ele tem a capacidade de se esconder, ele tem também uma capacidade de chamar outras criaturas, ele consegue fazer um bando de coisas. Esse bicho aqui é muito, muito tora, ok? Porque ele é um guardião das florestas. Se a gente pegar um outro monstro bem mais boçal, vamos pegar o clássico Goblin. Vamos para um Goblin aqui. Não, aliás, não. Vamos primeiro pro que eu mais usei na minha vida como mestre, que é o Javali. O Javali era o encontro normal da galera level baixo. Aqui, Javali, Boar. Só que o Javali é perigoso. Mas, em geral, eles não são inicialmente ofensivos, né? A galera vai caçar o Javali, que nem o Obelix e o Asterix. Então, o Javali normal tem a C7, que é relativamente fácil de acertar. Tem 3 HD com uma estrelinha. Essa uma estrelinha porque ele tem a carga, né? O movimento, em geral, não é tão grande assim, o que facilita os jogadores irem na base da flechada. Se ele acerta, ele dá 2 de 4 de dano. Agora, olha aqui, ó, o número aparecendo, 1 de 6, 1 de 6. Ou seja dentro de um dungeon, né, numa caverna, numa gruta, ou nas florestas, você vai encontrar 1 de 6 deles. No caso de animais, eles meio que assumem que quando você acha mais do que um, em geral, o primeiro e o segundo são macho e fêmea, e os outros são os pequenininhos, são como se fossem os filhotes, né? Agora, bora pegar, no caso dele aqui, como vocês podem ver, a coragem dele é 9 e ele salva como um guerreiro de level 2. Por quê? E notem que o Boar, que tem 10 HD, que seria o Great Boss, um javali gigante, alguma coisa assim, ele salva como guerreiro 5. Por que isso? Porque ele tem inteligência 2. Em geral, no Beckman, todas as criaturas que são burronas ou animais, que não tem inteligência assim maior, eles salvam só metade do level deles em salvaguarda. Quase todos os monstros usam a salvaguarda dos guerreiros, de fighter, ok? Quase todos os monstros. A única exceção são monstros que têm uma natureza muito especial mágica, que é o caso do nosso colega aqui, Acteon, que salva como clérigo, e, por exemplo, o clássico Beholder, né, o observador, ele salva como mago. Né? Um observador olha a quantidade de estrela, porque é tanto poder, né, de cada olho e tal, que o observador precisa de muitos detalhes aqui. O observador é um monstro bem especial, porque ele tem 3 diferentes tipos de AC, isso aí depois eu vou entrar nesses detalhes. Bora pro Goblin aqui, porque eu quero dar um exemplo de um dragão também. Dragão, então. Dragão em Beckman é muito mais forte que nos outros Dungeons and Dragons, ok? Mas é assim, muito mais forte. Eles têm tanto ataque especial, vocês não têm noção do quanto um dragão é perigoso aqui. Eles têm ataque com asa, eles podem sentar em cima da galera e dar dano. É sinistro, é muito sinistro. Mas antes de entrar nos dragões, vamos pro Goblin. Cadê o Goblin? Goblin. Aqui, Goblin. O clássico Goblin tem, e agora eu posso ensinar a parada do mais menos, ele tem 1 menos 1. O que é isso? 1 menos 1. Poderia ser 1 mais 1, mas ele tem 1 menos 1. 1 menos 1 significa que eu vou rolar 1 de 8 HP menos 1 para um mínimo de 1 HP. Então eu rolei, esse Goblin aqui é parrudão, ele tem 8 menos 1, 7 HP. O seu coleguinha também tem 7 HP. Esses Goblins são super mega tora, devem trabalhar pro Tar, o Conquistador. Se você não viu o vídeo dos orcs de Tar, vai lá ver. E esse aqui é um Goblin médio, 5 menos 1, 4. Então Goblins têm 1 menos 1. Isso quer dizer que eles são criaturas relativamente normalmente fracas, a moral deles é 7, só é 9 quando tem um líder junto, né? Tá explicando aqui.
E eles aparecem 2 de 8 num dungeon, fora 6 de 10. Muito mais. Ou seja, se você encontra randomicamente no mato ali, Goblin, em geral, uma patrulha de Goblin. Você vai rolar 6 dados de 10 lados, somar, e a média aqui vai ser em torno de uns 30 Goblin. Então vai ter um bando de Goblin andando pra lá e pra cá, entendeu? E aí os jogadores vão ter que ver como é que vão interagir com esse bando de Goblin. Um perigo. Num dungeon a quantidade é um pouco menor, mas não deixa de ser 2 de 8, que também sabe, eles sempre estão em pares no mínimo. Em geral é um grupo grande também. Uma dica é você usar esse número grande como meio que uma base para o grupo total de goblins numa região. Então naquela região tem esses goblins aqui, a gente achou eles. Caraca, massa, agora a gente sabe, tem uma tribo goblin na área, a gente talvez tenha que se livrar deles. Beleza? Bora lá. Muitos desses monstros humanoides, eles têm uma descrição para quem é a liderança deles, né? No caso do Goblin, por exemplo, eles comentam que um líder Goblin tem luta como um monstro de 3 HD, tem 15 HP sempre e dá mais 1 de bônus no dano. Então tem um exemplo disso, né? O Beckman é sempre bem elegante, não tem muito descrição demais não. Essa coisa vai direto ao ponto. Ok, vamos continuar. Vários monstros, você tem que ver. Quando você vai criar eles, você tem que perceber se eles têm o tipo de tesouro diferente. Por quê? Porque quando o tipo de tesouro aparece que nem aqui, ó, entre parênteses e do lado, entre parênteses é o chamado tesouro individual, ou seja, é o que um único Goblin está carregando, com certeza R. A tribo Goblin tem tesouro C, sacou? Nós temos outro exemplo aqui do Gnoll. Um Gnoll tem tesouro individual P. A tribo tem tesouro D, sacou? Então é assim que funciona para os tesouros dos monstros. O fera no Beckman, primeiro que tem não sei quantos mil monstros de tudo quanto é leve. Vocês vão ver que tem desde Goblin, que são os monstros... Aqui, ó, licantropo. Outra coisa. Todos os monstros que tem um asterisco no nome aqui em cima são considerados monstros encantados. Eles só podem ser atingidos por arma mágica. Em geral, é o suficiente se a arma for mais 1. Mas às vezes tem monstros bem mais tora, tipo uns aqui que só tem no Beckman, que são os monstros vivos mais poderosos de Dungeons and Dragons. Mas assim, muito mais do que Leak, essas paradas. Que assim, só se for um Leak level alto pra ser mais poderoso que esses caras, que são os Nightshades. Nightshade é um negócio assim de louco. Olha a quantidade de estrela, o HD deles, 30. É uma coisa de louco. Esses caras aqui... Eu até esqueci do que eu tava falando. Não, por exemplo, eles só podem ser atingidos por arma mágica muito mais forte. Mais 3, mais 4. Isso aqui é os ultimate boss do jogo, entendeu? É coisa assim, pra quando o grupo já é nível de mastas pra cima. No mínimo companion. É a galera level 20, 25. Uns esquema desse, tá legal? Então esses são os oponentes nesse caso aqui. O fera do Beckman tem toda essa variedade de monstros, desde monstros mais fáceis até mais difíceis, clássicos como vampiro, dinossauro, só que o massa é que eles têm uma área inteira, que é esse pedaço final aqui, só sobre como modificar monstro, variar a inteligência do monstro. Eles dão dicas de como botar pequenas ideias para você botar habilidades especiais ou dar mais cor para uma tribo de goblins. Essa tribo aqui faz isso, não sei o que. Então, tem muita dica de como variar os monstros, né? Eu vou fazer um vídeo para vocês um dia só sobre essas coisas, sobre essas dicas, como deixar seus monstros mais interessantes. Eles colocam também que, por exemplo, mudar o tamanho do monstro pode fazer com que você, só na base do tamanho, dê certos bônus para ele também. Idade. E o mais fera, na minha opinião, é a parte dos spellcasters. Eles colocam que vários monstros, que você vê a lista aqui, tem a possibilidade de ser xamã ou wicca. Os xamãs são monstros que têm acesso à tabela de magias de xamã, que não é tão variada quanto a tabela normal de clérigo. O Wokani é a mesma coisa. Os Wokani são como se fossem os magos tribais. E eles têm essa tabela aqui. E aí as várias criaturas, por exemplo, vamos usar o exemplo do Goblin. Um Goblin pode ser um Goblin xamã 8, Wicca 6. Ele pode ser até ao mesmo tempo os dois. Então você pode ter um Goblin que é ao mesmo tempo xamã 8 e Wicca 6, e por isso ele tem 8 HD, ele é como se fosse um clérigo 8 que também é mago 6 ainda. E seria assim o chefão dos Goblins no teu jogo, sacou? Por fim, a gente tem a situação quando os mortos-vivos são controlados por outros mortos-vivos, o que torna a chance
sacerdotes, dos clérigos, mandar eles embora é mais difícil, porque quando você é um sacerdote que tá querendo mandar embora um esqueleto, mas esse esqueleto não é simplesmente um morto-vivo ali, das forças do mal. Não. Ele foi trazido por um Nightshade, um vampiro poderosão, aí fica muito mais difícil para você de mandar eles embora. É semelhante à regra do Ravenloft, ok? Massa. Então a gente já explicou toda essa parte, mostramos alguns dos monstros. Aqui eles comentam sobre uma parada que eu tenho que falar e esse desenho mostra tudo. Esse desenho representa o medo que se tem de morto-vivo em Dungeons & Dragons clássico. Porque em Dungeons & Dragons clássico você não perdia HP máximo temporariamente. Você perdia level quando você era acertado por vários dos mortos-vivos. No caso de alguns como Nightshade, que eu falei, perigosíssimo, você perdia vários levels de personagem, ok? E para recuperar esses levels, era ou normalmente ganhando XP de novo, ou se você encontrasse um sacerdote dos níveis mais top, que conseguisse usar magia de 7º nível de sacerdote chamada Restauração, que para cada magia restaurava um level perdido. Então, encontrar morto-vivo era o medo real na mesa. E quando ele acertava, não era só um de 6 de dano, às vezes nem dava dano, às vezes só era level drenado. Aí o personagem cai para metade do XP entre um level e outro e perde o HP que ele ganhou no último nível. Tanto que era comum eu pedir para meus jogadores, sempre que rolava o HP de um level para o outro, a anotar esse HP. Hoje em dia, usando a minha outra técnica, não há mais necessidade disso. Mas level drenado, gente, é o motivo porque magias como, por exemplo, a simplíssima level 1 proteção contra o mal é tão importante, porque elas fazem com que criaturas encantadas não possam tocar em você. Então quando você dá uma proteção contra o mal, você está garantindo que o teu personagem não vai tomar um dano, um energy drain e perder level. Então era muito importante. Gente, dito isso, eu mostrei pra vocês vários desses monstros e tal, que tem em Mystara. Em Mystara tem, porque Beckme é Mystara. Então muitos dos monstros que estão aqui são monstros específicos de Mystara, mas a grande maioria é genérico. Você vai ter desde a mulinha, até um cavalo, até os humanos normais, os dragões. Você vai ter os reis dragões, que são também únicos de Mystara, que estão aqui poderosíssimos. E no caso dos dragões, que é um personagem tão fundamental em Dungeons & Dragons, eles não só vão ter a chance de falar e usar magia, como todos eles têm acesso, quanto mais velho e maiores, mais acesso a ataques especiais físicos, que vão desde sentar em cima, quando eles são bem grandões mesmo, até quando tem da azada, rabada e os diferentes efeitos que isso faz contra o oponente. Uma coisa que também é meio que veio do AD&D isso, mas era comum no Beckme, era que no caso dos dragões, você tinha a chance de desafiá-los para uma batalha de honra. E quando você surrasse um dragão só dando dano não letal, o dragão uma hora se rende e ele vira meio que seu escravo, você pode vender ele, usar ele. Só que, obviamente, os dragões caóticos não respeitavam essa honra, essa tradição muito. Então a chance deles te traírem na hora que você fechar o olho ali é grande. Então tem que tomar cuidado para não tomar um brefe na orelha. Mas por que eu falei que os dragões são tão fortes? Porque as baforadas em Beckme, elas são uma regra que vale para quase todos os monstros, com poucas exceções. Por sinal, a Telhac que eu mostrei no começo do vídeo é uma exceção, mas todos os outros monstros que estão baforados, como o dragão, eles não tem que rolar dano. Quando um monstro dá uma baforada, o dano é igual ao HP atual do monstro. Então, um dragão médio vermelho vai ter na casa dos 15 HD, que são em torno assim de uns... Só calcular, 15 vezes 4, média baixa seria, né? 60. Vai ter em torno dos 66, 70 HP. Gente, vocês sabem que o HP das criaturas, dos heróis em Beckme não é tão grande assim que nem hoje em dia, com quinta edição e tal. Então, quando um dragão te dava um breath de 70, isso mata praticamente todo mundo da mesa, exceto os guerreiros, e olhe lá, eles provavelmente vão morrer também, porque um guerreiro level 9, mesmo com constituição 16, ia ter na casa dos 9 vezes 4, 36 com mais um 40, ia ter na casa assim de uns 60, ele também morria. Então quando eles passavam no save de baforada, eles iam tomar metade desse dano. No caso do nosso dragão amigão aqui, ia ser 35 de dano, o que derrubava até o mago, com certeza. E todos os outros iam estar para morrer na rodada seguinte. Ou seja, um dragão te dá uma baforada de cara, é quase que garantia que o grupo ia pro saco TPK no primeiro round. Então, dragões em Beckme são estupidamente fortes, ok?
Outra coisa interessante deles é que quando você dava dano no dragão, conseguia bater nele antes, aí a baforada ficava menos fatal, porque, né, quanto menos HP, só que isso só valia se você estivesse batendo pra matar. Se você estivesse batendo pra batalha de honra, que é o tal de subjugar, não vale. O teu dano é dano espiritual. O dragão não tá nem aí, ele continua dando 70 de dano dele até você botar ele em 0, sacou? Porque você tá dando dano não letal. Então isso fazia com que essa coisa de ter o desafio de pegar um dragão pra você ser muito mais perigoso. É isso aí, galera. Com isso a gente encerra esse vídeo de hoje contando sobre os monstros do Dungeons and Dragons. Eu não entrei em todos eles a priori. A ideia do tutorial é mostrar como funciona a lógica dos monstros, olhando aqui. Isso a gente já mostrou. A próxima etapa vai ser tocar de leve no que seriam os caminhos da imortalidade e os imortais, que são, né, os deuses de Mystara, digamos assim, mas não é deuses mesmo, e chegar na parte final do nosso tutorial, que vai ser explicar um pouco sobre os tesouros e como fazer campanhas em BECMI, que é o capítulo 17, que é maravilhoso, sobre como encher labirintos e tal. E com isso fechar, né, um tutorial basicão para você conseguir entrar de cara nesse mundo maravilhoso que é o RPG. Galera, é isso aí. Clica para ver o vídeo aqui. Espero que curta, like e subscribe.